cotidiano para manter a hidratação em dia, claro, matar a sede. Mas se você não costuma trocar a embalagem com frequência, isso pode trazer riscos à saúde. Juliana Santos conversa com a gente agora ao vivo. Quais são os riscos, hein, Juliana? Oi, Renata, bom dia para você, todos que estão nos acompanhando no Manhã Cidade. Eu estava aqui conversando com o nosso entrevistado de agora e me surpreendi, viu, com os riscos, que esses componentes nas garrafas plásticas podem trazer aí para o organismo, para o nosso organismo quando a gente reutiliza, O problema não está em usar a garrafa plástica, mas em reutilizar, usar aí muitas vezes. Então, a gente está aqui com o Celso Alexandre Ferreira Neto. Ele é biólogo e professor também do curso de Biomedicina da Uninasal. Ele trouxe aqui alguns exemplos para a gente também de garrafas. E a gente vai conversar com ele nesse momento para a gente entender melhor como é que funciona, esse processo. Celso, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Quer dizer que o problema não é usar a garrafa plástica, mas sim reutilizar, é isso? Bom dia a todos. O grande problema é o tipo de plástico que você vai estar em contato e a reutilização dele por diversas vezes. Então, aquela garrafinha mais maleável que a gente compra no sinal, compra no mercado, que é aquela garrafinha descartável de água, aquela que faz aquele barulhinho chique-chique quando você aperta, que tem um plástico mais maleável, ela pode conter algumas substâncias, uma que é utilizada para estabilizar o bisfenol A, também conhecido como BPA, e quando você fica reutilizando, aquela garrafa vai estar exposta ao sol, depois sai do sol, aquece de novo, volta, você utiliza outro dia. Então ela pode começar a liberar algumas substâncias que vai para a água que você está consumindo e vai entrar no seu corpo. Como essas substâncias são substâncias orgânicas, elas podem entrar em contato com moléculas do nosso corpo, com estruturas do nosso corpo e trazer malefícios para a nossa saúde. Então o ideal é você comprou sua água, consumiu e aí você descarta, óbvio, adequadamente, direcionando para reciclagem. E aí, se você precisa beber água, você vai beber água várias vezes ao dia, o ideal é você ter uma garrafinha que seja livre de BPA ou com feito de determinados componentes que não vão ser liberados ao longo dos usos durante essa vida útil dessa garrafa. Celso, a gente consegue identificar também na embalagem, qual é o tipo do plástico. Você estava me mostrando aqui, eu vou até pedir para você pegar aqui, Renata, para quem está na Experiência Rádio Cidade, está nos acompanhando agora com imagem, o nosso entrevistado está aqui com alguns exemplos de garrafas plásticas e também com o copinho de plástico, aquele copinho tradicional que a gente encontra em todo lugar, a gente vai num consultório médico, numa escola, em todos os lugares a gente encontra esse copinho plástico e ele tem uma classificação embaixo, Celso? Isso. Como é que a gente identifica isso? Pronto. Todo plástico, ele deve ter a indicação, o Inmetro ele pede para isso, para que tenha a indicação de reciclagem e os tipos de reciclagem. Você tem basicamente de 1 a 7. Então, você vai buscar um símbolo, que é um triângulo. Esse triângulo é formado por 3 setas. Todo mundo conhece bem esse símbolo de reciclagem. E dentro do triângulo vai ter um número. Então, os símbolos que tem o número 1, 2, 4 e 5, eles são livres de substâncias que vão estar sendo liberadas com o uso e o reuso. Então, 1, 2, 4 e 5, tranquilo. Agora, quando você tem um número 3, 6 ou 7, o ideal é você usou uma vez, tomou aquela água, tomou aquele líquido, descarta aquele plástico. Então, eu estou aqui com um exemplo, o copinho, o copinho clássico faz aquele barulhinho, é bem mais maleável, de uma forma geral, generalizando a coisa, quanto mais maleável o plástico, um indicativo de que ele só deve ser utilizado uma vez. Aquele plástico mais duro, aí é aquele plástico que tem um indicativo de que pode ser reutilizado. Então, esse plásticozinho, você olhar o símbolo que tem dentro dele, é um triângulo e tem o número 6, ou seja, é um plástico que você toma ele, ao longo do dia você pode até usar, mas no final do dia você descarta. Não utilize mais de um dia. Mesma coisa serve para as garrafinhas descartáveis de água. Já aquela garrafa que você utiliza para beber água, leva para academia, se você procurar o símbolo, você vai ver que essa aqui, por exemplo, que eu estou, tem um símbolo 5, ou seja, ela é segura, você pode reutilizá-la, tomar água várias e várias vezes. E
muito dos produtos que são direcionados para as crianças, eles têm uma indicação que é BPA free, ou seja, livre de BPA, que é essa substância, esse bisfenol A, que traz vários malefícios para a saúde. Então, produtos direcionados para a criança que seguem as orientações do Inmetro, eles, a grande parte é livre de BPA free, porque crianças de 0 a 12 meses, o organismo dessas crianças elas não está preparado para se livrar, para eliminar o BPA. A partir de 12 meses, de um ano para frente, a gente começa a ter mais facilidade para eliminar isso. Por isso que o Ministério da Saúde, a Anvisa, ela permite um pouco, existe um limite mínimo de BPA em produtos direcionados aos adultos, água, como falei, os copos descartáveis, a água que está ali naquela garrafinha. Já o produto para criança, mamadeira, sempre tem que ser BPA free, livre de BPA. E como você estava mostrando aqui para a gente, né? Quem está nos acompanhando está vendo, o Celso está aqui com uma garrafinha de plástico azul, mas essa é exatamente a que é livre de BPA, que é direcionada para as crianças. O Celso mostrou aqui para a gente também uma garrafa amarela com plástico, que é um plástico durinho, que é aquela garrafa que a gente usa, lava, usa novamente, que também tem uma numeração ali que é permitida, que é a 5, não é isso, Celso? E aí, a garrafa plástica, que é aquela molinha que a gente compra, né, na rua, quando a gente está com calor e vai tomar aquela água, ou o copinho de plástico mesmo, que a gente encontra em todos os lugares, aí é como o Celso disse, a gente precisa usar e depois descartar, para que essa substância não entre em contato com o nosso corpo. E o que é, Celso, que o BPA pode causar no organismo, quando a gente, por exemplo, comprou aquela garrafinha plástica maleável, a gente está usando ela a semana inteira, né, só enche ali de água e bebe novamente. O que é que essa substância pode causar no nosso corpo? O bisfenol A, o BPA, ele é uma molécula que lembra, ele simula, ele é homogêneo, ele é homóloga, na verdade, a alguns hormônios, como o hormônio da tireoide e o estrogênio. Então, o bisfenol, em vários estudos, principalmente estudos com modelos animais, mostram que esse BPA causa um efeito estrogênico, ou seja, ele vai fazer com que o corpo feminino, por exemplo, tenha uma maturação muito mais rápida, podendo causar cistos ovarianos, no caso nas mulheres, uma maturação precoce do sistema reprodutivo, e no homem que seria causar uma feminilização, uma diminuição da produção de espermatozoides, e a longo prazo, quando você tem uma exposição prolongada a essa substância, você pode ter malefícios ainda piores, como, por exemplo, desenvolvimento de câncer. Já foi mostrado que tem esse composto pode estar relacionado com câncer de intestino, estômago, câncer de mama, câncer de próstata e outras coisas, como, por exemplo, diminuição da motilidade intestinal, alterações hormonais. Então, todos os estudos até agora mostram que o BPA pode trazer esses malefícios, assim como também os homólogos do BPA. A gente tem também o BPF, o BPS, que são substitutos que os estudos mais recentes estão mostrando também que eles devem ser evitados. Celso, e o que é que a gente faz quando a gente compra esses plásticos, né? Porque esse BPA, né, e os seus componentes também existem, né, nas vasilhas que a gente costuma comprar, né, nas lojas para a gente usar em casa, né, que vai ali com um restinho de alimento na geladeira, ou que vai para o micro-ondas. A gente precisa fazer o quê? Olha o rótulo da embalagem, ver como é que é a composição daquele plástico. É isso que a gente precisa fazer nesses casos? Isso, justamente. O ideal é, quando você compra um produto que venha numa embalagem plástica, você olhar se aquela embalagem, ela tem indicação para ir ao micro-ondas, se ela pode sofrer alterações de temperatura. Então, embaixo você vai ter esses números, ou 1, 2, 4 ou 5, tá ok? E depois de utilizado, se ela é descartável, você vai aquecer a comida, comer e descartar adequadamente. No caso de vasilhas que são indicadas para micro-ondas, ela pode ir ao micro-ondas, porque ela está livre de BPA. Você sempre vai ver atrás, embaixo do rótulo, principalmente as vasilhas que foram fabricadas nos últimos anos. Juliana. Basicamente, a Anvisa, de 2012 para cá, ela vetou a introdução do BPA no plástico, ou pelo menos o mínimo, que os testes toxicológicos mostram que não traz malefícios. E na dúvida, o que eu sempre indico tem
A comida na geladeira está na vasilha plástica. Você vai levar ao micro-ondas, põe no seu prato que você vai aquecer, o prato de vidro ou de porcelana, e leva isso ao micro-ondas. E aí a comida vai aquecer e o prato de porcelana ou de vidro vai aquecer junto. Aí não tem problema. Então, você tentar evitar ao máximo aquecer e resfriar os plásticos, além de prolongar a vida dele, né? Porque o plástico, ele vai, quando ele dilata, quando ele retrai, ele começa a acumular pequenas fissuras. Isso diminui a vida útil do plástico e ele começa a ter pequenos espaços para o resto de comida se alojar. Óleo, você pode ver que o plástico ele vai ganhando uma coloração de uso devido a essas modificações. É importante lembrar também que, além desse risco químico, que a gente, quando fala de substâncias químicas que podem trazer danos à nossa saúde, a gente está falando de um risco químico, há o risco biológico também, que é quando você não faz a adequada higienização. Então, sempre lembrar, qualquer garrafa, plástico duro, garrafa adequada para reuso, vasilha plástica para micro-ondas, você tem que estar sempre fazendo higienização com detergente, sabão e, quando possível, existe uma soluçãozinha muito fácil de fazer, 1 litro de água e uma colher de sopa de água sanitária, né, o hipoclorito, e aí você deixa de molho aquela água ali naquela vasilha ou naquela garrafa de 15 a 30 minutos. Fazendo isso, você vai eliminar fungos, bactérias, até mesmo você pode ter vírus como rotavírus, que pode ficar ali alojado, principalmente na área onde a gente põe a boca, no caso da garrafa. Então, esses são os cuidados que eu indico para que você, né, eu gosto sempre de brincar que a gente está exposto, com meus alunos, que a gente se expõe a uma loteria, digamos assim, né? Você vai se expor mais ou menos aos fatores de risco. Quando você toma determinados comportamentos, você diminui a chance de você contrair ou desenvolver certas doenças. Então, tomar essas medidas ajuda bastante. Renata, tem uma pergunta também no estúdio? Isso, Juliana. Só para reforçar, a gente já falou aí que o esquentar e o esfriar, isso não é interessante, né, quando o assunto é plástico, mas o que a gente faz muito, principalmente no carro, né, a gente compra aquela água ali no sinal, toma na garrafinha e deixa a garrafinha lá, aí deixa o carro estacionado, é aquela temperatura do tamanho do mundo dentro do veículo. Quando volta, às vezes nem toma aquela água porque ela está quente, mas aí vai para casa e bota a água nessa garrafinha de volta. Tomar essa água que ficou no carro, dentro dela, nem pensar. E reaproveitar também não, é isso, Celso? Isso. A própria garrafa, ela já no rótulo dela já está falando, é uma garrafa descartável. Então, você tomou aquela água, você terminou a garrafa, você despreza a garrafa, você faz o descarte adequado, óbvio, se na sua região, se na sua cidade, ela tem aquelas lixeirinhas ideal para reciclagem, colocar ali no lugar do plástico, que é aquela lixeirinha vermelha, ou então chegar em casa, descartar adequadamente. Reutilizar aquela água não é indicado, porque, como eu falei, né, como é uma garrafa descartável, e se você procurar, muitas vezes você procura no rótulo dessas garrafinhas, não tem o símbolo do tipo de reciclagem. Então, quando você não vê o símbolo, o indicado, então, é não tomar de novo aquela água, você despreza aquela água, não reutilize a garrafa, vou desprezar essa água então e vou encher de novo essa garrafa e levar para o trabalho. Por isso que é o ideal todo mundo ter a sua garrafa. Para ter certeza, se você, eu estou super preocupado com isso agora, eu quero ter certeza de que eu não vou estar exposto ao BPA. Comprou sua água, pode colocar numa garrafinha que você leva. Então, compra água no sinal ali, aquela garrafinha descartável, você enche a sua garrafa, uma garrafa de plástico livre de BPA, ou, né, tem a garrafa de vidro também, com certeza não vai ter esses compostos, só que há o risco de acidente, e tem, um pouco mais caro, mas tem a garrafa de alumínio ou de aço inoxidável, né, tá bem na moda, ela também, você com certeza não vai ter esses compostos no vidro e no metal. Perfeito, né? Orientações aí bem importantes para a gente. Nós falamos agora com o Celso Alexandre Ferreira Neto. Ele é biólogo e ele também é professor do curso de biomedicina da Uninasal. Trouxe essas orientações para a gente com relação, né, à reutilização de garrafas plásticas, né, garrafas PET. Como ele falou aqui para a gente, é importante ficar atento, né, a essas questões, né, ao plástico que é produzido aí, a embalagem, para não ter dúvidas, né, e até para auxiliar aí o meio ambiente, né, para a gente não ficar com
comprando e descartando garrafinhas, compra aí a sua garrafinha plástica que pode ser utilizada, compra uma garrafinha de vidro, vai estar bebendo água, vai estar se hidratando, cuidando da saúde e também vai estar ajudando o meio ambiente e não vai estar aí preocupado com o BPA das embalagens. Renata. Obrigada, Juliana. E o Celso, ele não deu orientações, não. O Celso deu foi uma aula agora. Você que está no carro, que está comprando a água no semáforo, tome a sua água e frio. O restinho que ficar dentro da garrafa e você estaciona o carro quando volta, está tudo pegando fogo, não use essa água e também não use a garrafinha para colocar, né? Joga essa água fora e colocar outra água. Essa garrafa é realmente descartável, tá? Usou, jogou fora, no local adequado, pelo amor de Deus. 9h46, WhatsApp Cidade.